Olá, está começando Foca na TV, o telejornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima, um trabalho experimental com jornalismo mobile em parceria com a TV universitária. E na edição de hoje você vai ver: por conta da inflação, cresce o endividamento de quem utiliza o cartão de crédito. Leão de Tucuruí. Indígenas Waimiri e Atuari afirmam que passagem da linha de transmissão de energia pode acontecer desde que haja compensação para o meio ambiente. Virada da vacina. Em Boa Vista, vale tudo para incentivar a vacinação contra a Covid-19, até evento que dura a madrugada toda. E ainda, a saúde mental de estudantes durante a pandemia. Apesar das flexibilizações, é preciso cuidar da mente. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no Foca na TV. A inflação aumentou em 0,89% em agosto. É a maior variação para o mês de agosto desde 2002. E, em consequência, as despesas com moradia, transporte e alimentação tiveram alta nos preços. Em muitos casos, o consumidor se viu sem saída, recorreu ao uso de cartão de crédito com mais frequência. A pandemia afetou não só o setor do comércio, mas também o bolso dos roraimenses. Com a diminuição de renda, o aumento do desemprego e da inflação, as pessoas tiveram que obter formas alternativas para pagar as dívidas. A que está sendo utilizada pela maioria, e inclusive pela Jennifer Costa, é o cartão de crédito. Eu procuro usar agora de uma maneira mais controlada, porque antes eu já ultrapassei até do limite do cartão e no outro mês ter que pagar um valor acima do que eu recebia. Já aconteceu comigo de ter que comprar coxinha de R$3, passar no cartão de crédito, uma roupinha baratinha, passa no cartão de crédito, em alguma outra situação, cartão de crédito. Então aquele momento se tornou um ciclo vicioso para mim e acabei que saí do meu eixo. Jennifer não é a única. Faço sim o uso do cartão de crédito, faço compras no cartão de crédito. Gasto entre R$1.000 a R$1.500 por mês. Normalmente é mais compras de gênero alimentícios, limpeza, supermercado. A gente costuma ir de 3 a 4 vezes no mês para fazer rancho, então dá em torno de uns R$1.500, R$2.000. Eu uso para gastos fixos, né? E gastos assim que são excepcionais. Os gastos fixos eu uso mais para gasolina, que vai em torno de R$400 a R$600. Já os gastos que são mais extrapolados, na verdade, eu uso para comprar alguma coisa especial, né? Que eu não vou ter condições de comprar naquele mês. Por exemplo, um sofá, uma geladeira ou algo do tipo. Segundo a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo de Roraima, 84,9% das famílias do estado possuem algum tipo de dívida. E o principal causador disso é o cartão de crédito, com índice de 64,3%. Mas por que essa pequena forma alternativa de gerenciar as dívidas acaba aumentando elas? Você comprar no cartão de crédito não necessariamente que é ruim, até dependendo das opções, das formas de pagamento, ela pode ser até mais vantajosa, caso você não tenha um desconto para pagar à vista. Mas, contudo, ela acaba sendo, para muitas pessoas, uma renda ilusória. Muitas pessoas acham que o limite do seu cartão de crédito é o crédito que ela tem ou o dinheiro que ela tem disponível, quando na verdade não é. É um crédito que ela pode pegar, mas ela vai ter que pagar. E se deixar de pagar, a taxa de juros é uma das mais elevadas. Por isso, requer muita atenção quando você for comprar com o cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser o seu aliado, desde que você use ele com critério, responsabilidade e dentro do seu planejamento financeiro. Afinal, o cartão de crédito é seu amigo ou seu inimigo? Um dos assuntos que repercute em Roraima há uma década é o impasse envolvendo transmissão de energia, o famoso Leão de Tucuruí. A Associação Indígena Waimiri e Atuari propôs que a passagem do leão na área da reserva aconteça sob algumas condições específicas e importantes aos povos e ao meio ambiente. O povo indígena Waimiri e Atuari decidiu no dia 11 de agosto aprovar a construção do Leão de Tucuruí, em reunião com os representantes da Organização das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos e da Comissão Especial de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. O Leão de Tucuruí, que liga Roraima ao Sistema Elétrico Nacional, é visto como a saída para garantir o desenvolvimento de Roraima e acabar com os cortes de fornecimento de energia. A reunião aconteceu na sede da Associação Comunidade Waimiri Atuari,
na reserva indígena. Símbolo de resistência ao projeto de desenvolvimento da Amazônia, adotado por sucessivos governos desde a ditadura militar, os Waimiri-Atuari lutam há 10 anos para que seja respeitado o direito constitucional de serem consultados e ouvidos quanto à construção do linhão de Tucuruí, entre Manaus, Amazonas e Boa Vista, Roraima. Com a aprovação, os índios estão prontos para reivindicar compensações e formas de evitar que o impacto em seu território seja irremediavelmente danoso para gerações futuras. Segundo o representante dos Waimiri-Atuari, a obra não traz benefício algum aos indígenas. É importante dizer que a passagem desse linhão nunca foi um desejo dos índios por dentro da terra deles. Vários outros traçados foram sugeridos, mas o governo federal não os aceitou e decidiu, então, que o traçado seria passando por dentro da terra indígena Waimiri-Atuari. Nesse processo foi concluído agora o estudo do PBA, que é o Plano Básico Ambiental Componente Indígena, e nesse estudo foram identificados 37 impactos socioambientais. Desses 37 impactos socioambientais, 27 são impactos irreversíveis, né? Ou seja, eles vão ter que conviver o resto das suas relações com esse impacto dessa linha de transmissão. Está prevista a construção de 250 torres e para cada uma é necessário desmate de uma área equivalente a um campo de futebol. No território dos Waimiri-Atuari, serão 125 quilômetros de extensão do total de 721 previstos no traçado da linha de transmissão, com um custo estimado de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Estima-se que ao longo desse trajeto vivam mais de 2.000 indígenas em 56 aldeias. E falando em indígenas, como será que ficaram as comunidades mais afastadas durante o período de chuvas intensas? Quais os danos e prejuízos às pessoas que vivem em localidades de difícil acesso? É o que você vai ver agora na reportagem. Localizado na região norte do estado de Roraima, o município de Pacaraima possui seu território demarcado em terra indígena. 49 comunidades indígenas estruturam as 3 regiões, Alto, Médio e Baixo São Marcos. As situações que os moradores enfrentam todos os anos é a falta de acesso, tanto no inverno quanto no verão, pela falta de construções de estradas e pontes. De acordo com Marcelo Pereira, coordenador da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos, os moradores estão tendo dificuldades para chegar nas comunidades. A nossa principal dificuldade no período de inverno é a questão do acesso. O Médio São Marcos é uma das regiões mais afetadas, porque ela não tem acesso nem para Pacaraima e nem para Boa Vista. Existem algumas pontes e igarapés que todo inverno elas ficam submersas por causa do volume de água, que é muito alto. Segundo o coordenador, existem demandas constantes das comunidades na área da saúde e educação. Dificulta muito a questão da saúde e a questão da educação. A gente não consegue fazer o transporte dos alunos porque não tem estrada, que a gente não consegue escoar pela falta de acesso. E já são anos e anos que a gente sofre com os mesmos problemas. O problema geral, acho que é a falta de acesso, falta de estrada, falta de manutenção das pontes. Mudando de assunto, Roraima tem o maior crescimento populacional do país, por conta da migração venezuelana. Quem traz os detalhes e mais informações pra gente é o repórter Júlio Sansão. Desde o final de 2015, Roraima passou a ser o destino de venezuelanos em fuga da crise política, econômica e social do regime de seu país. Neste ano, Roraima chegou a uma população de 652.713 pessoas e foi classificado como o estado brasileiro que teve o maior aumento percentual de habitantes no país pelo 4º ano seguido, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apenas em 2021, o crescimento foi de 3,41% comparado a 2020, e a principal justificativa para esse aumento é justamente a migração de venezuelanos que chegam ao estado todos os dias. Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, foi o município de Roraima com a maior estimativa de crescimento populacional, saindo de 18.913 habitantes em 2020 para 20.108 habitantes neste ano. O aumento da população de Roraima está acima da média nacional de 0,7% e o cenário de pessoas em situação de vulnerabilidade social é cada vez mais presente.
Diversos lugares no Brasil adotaram medidas diferentes para incentivar ainda mais a vacinação contra a Covid-19, seja a criação de pontos itinerantes, campanhas criativas e divulgação nas redes sociais. E em Boa Vista, além de tudo isso, ainda teve a virada da vacina. Em virtude da baixa adesão dos grupos de jovens, a Prefeitura de Boa Vista adotou medidas para atingir o público-alvo. A superintendente de Vigilância Sanitária da capital, Francinete Rodrigues, falou da ação. Essa iniciativa é mais uma estratégia da Prefeitura Municipal de Boa Vista em alcançar o maior número de pessoas vacinadas. Medidas como esta, realizada hoje aqui na Praça do Centro Cívico, foram adotadas por diversas prefeituras do Brasil. Aqui em Boa Vista, cerca de 60% da população está imunizada e o evento tem como objetivo imunizar os 40% restantes. A virada da vacina ocorre por 24 horas e segue até amanhã, no dia 22 de agosto, até às 8 da manhã. O evento contou com participação de diversos artistas locais para embalar e incentivar a galera a vir se vacinar. A Alessandra Loureiro foi uma das imunizadas na virada da vacina. A jovem de 12 anos se emocionou ao falar do momento. Feliz, né? E de ter a oportunidade de ter tomado. A mãe da jovem, Daniele Loureiro, destacou a importância de pais levarem os filhos para vacinar. A gente fica com o coração, às vezes, aflito, né? Com essa doença que está acontecendo e morrendo muita gente. Mas, graças a Deus, chegou a idade dela, né? Ela tomar. E é muito importante todas as mães trazerem os filhos para tomar essa vacina. Desde o início da vacinação, Roraima recebeu 610 mil doses para atender todo o estado. Em Boa Vista, foram aplicadas 227 mil doses desde o início da campanha de vacinação. Durante a virada da vacina, pelo menos 9 mil pessoas foram imunizadas. Mesmo com as flexibilizações, a pandemia continua afetando a saúde mental de muita gente. Segundo pesquisa divulgada em agosto desse ano pela Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 60% da população sofre de ansiedade ou de depressão nas Américas. Com os estudantes, não seria diferente. Desde o início da pandemia de coronavírus em março do ano passado, diversas atividades que costumavam ser normais em nossa rotina deixaram de ser praticadas e as aulas presenciais passaram a ser remotas. Com o estresse causado pelo isolamento e a rotina de estudos à distância, muitos universitários acabaram desenvolvendo problemas com a saúde mental, como no caso da universitária Ana Célia, que continuou trabalhando e estudando durante a pandemia. Acho que minhas maiores dificuldades no EAD é essa questão, né, da concentração. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Em casa tem muita distração. Na sala de aula, o meu cérebro já entende que eu vou ter uma aula e que eu preciso prestar atenção, que eu vou poder interagir, e tudo isso me envolve na aula. Mas na questão da saúde mental, eu sinto que foram os semestres mais pesados, mesmo. No caso, eu estava trabalhando nesse semestre que passou e no outro, e estudando ao mesmo tempo, e eu tive umas crises muito fortes por causa disso. Eu me senti muito mal, tive muitas crises de choro, de ansiedade. E nos outros semestres que eu estava presencial, eu também estava trabalhando. Eu não me senti tão mal quanto eu me senti agora nesse semestre em EAD. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o medo, o isolamento e a incerteza em um momento pandêmico estão entre as principais causas de efeitos negativos na saúde mental da população. Para a psicóloga Pamela Pessini, o medo é o fator principal e pode atrapalhar o nosso dia a dia. No geral, o principal fator que pode gerar tudo isso é o medo. Por que o medo? Porque o medo, ele faz com que a gente fique com pensamentos obsessivos, negativos, repetindo situações do que pode e do que não pode acontecer. Nessa época de pandemia, a gente tem medo de ser contaminado, de sair, de passar a doença para algum dos nossos familiares. A gente tem um senso de responsabilidade mais exacerbado, porque a gente fica sempre preocupado com os que estão à nossa volta, como fazer, os cuidados básicos. Então esse medo gera na gente angústia, que gera preocupações que fazem com que a gente entre num desequilíbrio emocional. E já que iniciou os estudos durante a pandemia, como é no caso da estudante Gabriela, o ensino remoto não causou tantas dificuldades. O ensino EAD afetou muito mais outras pessoas do que a mim, que como eu comecei já sendo EAD, né, eu já tô me acostumando, né, então eu acredito que quando eu volto ao presencial eu vou ficar um pouco deslocada, né, mas acredito que com o tempo vou me adequar. Mas eu sei que muitos alunos
se sentiram incomodados, seja pelo fato de não ter um contato ali com o professor, ou seja mesmo pelo fato de não ter esse deslocamento de tô em um X lugar e vou ir para a faculdade estudar, vou no laboratório, vou ir na biblioteca, seja por essas razões, ou por até mesmo uma sobrecarga que alguns professores dão. E o Foca na TV de hoje fica por aqui. Então até a próxima edição com mais informação. Se cuide e até lá. Tchau!